Mas para a igreja de Esmirna, a mais pobre igreja da Ásia, Jesus vai usar uma outra expressão. Ele diz assim: eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Me conforta isso, porque Jesus também conhece as suas dores, os seus gemidos, os seus soluços, as suas noites indormidas, as suas madrugadas insones, as angústias que assaltam o seu peito, as dores profundas que latejam em sua alma. Jesus conhece. E Jesus me choca, porque você e eu temos uma noção do que é uma igreja rica. A igreja mais pobre da Ásia, Jesus diz assim: eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. O que é uma igreja rica para nós hoje? É uma igreja que tem muitos membros? É uma igreja que tem um templo suntuoso? É uma igreja que tem um orçamento robusto? É uma igreja que tem muitos membros influentes na sociedade? Essa é a concepção que nós temos de uma igreja rica. Mas Jesus se dirige à mais pobre igreja da Ásia e diz: tu és pobre, mas aqui em cima tu és rica. Pobre aos olhos dos homens, rica aos olhos de Deus, pobre na terra, rica no céu. O que é importante não é ser rico na terra, é ser rico no céu. Não é ser rico aos olhos dos homens, mas ser rico aos olhos de Deus. Por outro lado, a igreja mais rica da Ásia, a igreja que dizia para si mesma: eu sou rica, eu estou abastada, eu não preciso de nada. Jesus olha para essa mesma igreja e faz um outro diagnóstico e diz: tu és pobre, miserável, cego e nu. Mas para a igreja de Pérgamo, Jesus vai usar uma outra expressão. Ele vai dizer assim: eu conheço o lugar onde tu habitas, onde está o trono de Satanás. E eu não sei se você já perguntou por que Jesus disse isso sobre Pérgamo. Vocês sabem que Pérgamo era a segunda maior cidade da Ásia, só perdia para Éfeso, que era a capital. Quando se disputava na Ásia Menor que cidade construiria o primeiro templo de adoração ao imperador romano como uma divindade, Pérgamo ganha a concorrência e constrói o primeiro templo de adoração ao imperador na Ásia Menor. Muito provavelmente o que Jesus está dizendo é o seguinte: qualquer lugar onde você coloca um homem no pedestal, qualquer lugar onde tem culto à personalidade, qualquer lugar onde você coloca o homem no centro das atenções, aí está o trono de Satanás, porque todo o humanismo antropocêntrico, todo o humanismo que adora o homem, coloca o homem no centro, aí está a ação e o trono de Satanás. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Mas muito provavelmente, em segundo lugar, Jesus disse isso sobre Pérgamo, porque Pérgamo era a sede do culto a Esculápio. Lá ficava o templo de Esculápio. E Esculápio era conhecido como Deus da cura. E o símbolo deste Deus pagão era uma serpente. É por isso que até hoje, quando você vai ao seu médico, você vai ver bordado no jaleco branco de seu médico uma serpente. Isso vem de Pérgamo. Isso vem de Esculápio. Isso vem do Deus da cura. Muito provavelmente o que Jesus está dizendo é o seguinte: qualquer lugar onde uma pessoa venera uma imagem criada e forjada pela mente, pelas mãos humanas, aí está o trono de Satanás. Porque o ídolo é nada, ele é gesso, ele é mármore, ele é pedra, ele é prata, ele é ouro. Ele tem boca e ele não fala, ele tem pés e ele não anda, ele tem mãos e ele não apalpa, ele tem olhos e ele não enxerga, mas por trás do ídolo estão os demônios. O que é magnífico é que onde Satanás tem um trono, ali Jesus planta uma igreja para adorar e servir o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Jesus está andando no meio das igrejas, e Ele está andando entre nós nessa noite. E na medida que Jesus vai caminhando entre as igrejas, Ele tem elogios a fazer, Ele tem censuras a fazer. Para duas igrejas, apenas elogios, nenhuma censura. Para quais igrejas? Para Esmirna,
a mais pobre, para Filadélfia, a mais fraca. Jesus se dirige à igreja de Filadélfia dizendo: eu conheço as tuas obras, tu tens pouca força, mas eu coloquei diante de ti uma porta aberta, e a porta que eu abro, ninguém fecha, e a porta que eu fecho, ninguém abre. O que é importante não é ser forte na terra, o que é importante é ser fiel ao Deus Todo-Poderoso. Mas para 4 igrejas, Jesus vai fazer elogios e censuras. Por exemplo, Jesus elogia a igreja de Éfeso pela sua firmeza teológica, pela sua fidelidade doutrinária, pelo seu zelo pela sã doutrina. Uma igreja que não suportava os falsos apóstolos, uma igreja que não tolerava as obras dos nicolaítas, uma igreja que não transigia com a verdade, uma igreja que não aceitava abrir as portas para a heresia, para os falsos ensinos. Jesus elogia aquela igreja pelo seu zelo pela verdade. Com isso, Jesus está nos ensinando que uma igreja jamais pode agradá-lo se essa igreja não é fiel às Escrituras, se essa igreja não é zelosa pela verdade, se essa igreja não tem compromisso inarredável com a sã doutrina. Você e eu não temos o direito de mudar a mensagem e torná-la mais palatável para agradar a freguesia. A palavra de Deus deve ser pregada com integridade, com fidelidade, porque o papel da igreja não é ser popular, é ser fiel. Jesus, entretanto, se dirige a esta igreja dizendo: tenho, porém, contra ti uma coisa, é que tu abandonaste o teu primeiro amor. E aqui corremos um sério risco, porque às vezes até na defesa da ortodoxia, uma igreja pode perder a piedade. Mantém a ortodoxia intacta, mas não tem mais vida, mas não tem mais entusiasmo, mas não tem mais brilho nos olhos, mas não tem mais calor espiritual. Tem luz na cabeça, mas não tem fogo no coração. E é preciso alertar-nos que nada mata mais do que a ortodoxia morta. Pessoas que têm a mente arejada pela verdade, mas o coração está seco, está árido. Já colocou a vida cristã no piloto automático. O culto acontece, a pregação, a oração, os cânticos, mas tudo dentro de um mecanicismo árido. Não tem mais vida, não tem mais entusiasmo, não tem mais amor por Deus, o coração não arde mais, os olhos não brilham mais, não mais a alegria exultante, cheia de glória. E eu posso lhes dizer, irmãos, que a ortodoxia é necessária, que ela é vital, que ela é insubstituível, que nós jamais podemos negociar a verdade, mas só a ortodoxia sem piedade não serve. Jesus se dirige à igreja de Tiatira, e ele elogia aquela igreja, porque agora quando escreve, esta igreja tem mais fé, mais obras e mais amor do que lá atrás quando ela começara. Mas Jesus diz assim: eu tenho uma coisa contra ti, é que tu toleras esta falsa profetisa Jezabel, que induz o meu povo à prostituição. Notem isso. Éfeso tinha doutrina, mas não tinha amor. Tiatira tinha amor, mas não tinha doutrina. Da mesma maneira que uma igreja ortodoxa sem vida piedosa não agrada a Deus, também uma igreja que tem comunhão e tem amor, mas não tem essa doutrina, não agrada a Deus. Nós não podemos divorciar o que Deus casou, nós não podemos separar o que Deus uniu, teologia e ética, doutrina e vida, credo e conduta. Jesus elogia a igreja de Pérgamo, porque naquela igreja tinha gente fiel, pronta a morrer pela sua fé, como seu líder Antipas. Segundo os historiadores, ele morreu carbonizado dentro de um boi de bronze encandecido.
Mas nessa mesma igreja tem gente flertando com as doutrinas de Balaão, nesta mesma igreja tem gente flertando com o mundo, nesta mesma igreja tem gente que está com um pé dentro da igreja e outro fora da igreja. Pelas minhas andanças pelo Brasil, é muito comum eu escutar a seguinte pergunta: a avaliação que o senhor faz da igreja evangélica brasileira, sabendo que eu sou um pastor presbiteriano, às vezes me pergunto assim: qual a avaliação que o senhor faz da igreja presbiteriana do Brasil? Talvez, às vezes a pergunta é mais interessada, mais específica: qual é a avaliação que o senhor faz da igreja? O senhor tem o privilégio de pastorear. E a minha resposta é sempre a mesma. Eu respondo assim: vai muito bem, muito bem. Vai mais ou menos, mais ou menos. Vai muito mal, muito mal, muito mal. Sabe por que eu respondo assim? Porque numa mesma igreja, que escuta o mesmo pastor, que se assenta ao redor da mesma mesa do Senhor, que canta no mesmo conjunto coral, tem gente cheia do Espírito Santo, tem gente capengando na fé, tem gente vivendo em pecado, numa mesma congregação. Jesus está andando no meio da sua igreja, ele conhece a sua igreja. Ele elogia a igreja de Sardes. Aquela igreja tinha um nome na cidade, uma igreja viva. Hoje talvez diríamos uma igreja avivada. Talvez a sua liturgia fosse empolgante. Talvez a música fosse eletrizante. Talvez as emoções transbordassem. Mas Jesus olha para essa igreja que tem o nome de que é uma igreja avivada e diz: não, isso não passa de um verniz. Você está morta. Tem poucos, apenas poucos, que ainda não contaminaram as suas vestiduras.